Olá, o Estúdio COP30 está no ar para falar hoje sobre transição energética com Mariana Spessi, assessora especial do ministro de Minas e Energia, que acompanha de perto as políticas e as iniciativas do governo brasileiro na área de energia limpa e descarbonização. A transição energética é um dos pilares da estratégia brasileira para enfrentar as mudanças do clima e promover um desenvolvimento mais sustentável. Vamos falar sobre os desafios e as oportunidades desse processo, que envolve desde a expansão das fontes renováveis, como solar, eólica, biomassa, até a modernização da matriz elétrica e o fortalecimento da indústria verde. A partir de agora, você é nosso convidado para conhecer como o Brasil está se preparando para apresentar seus avanços e as metas na COP30 e de que forma o país pode se consolidar como uma potência energética sustentável. Mariana Spessi, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda. Karine, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso e a transição energética, esse é um dos temas principais a serem enfrentados pelo mundo para minimizar os efeitos do aquecimento do planeta. Essa transição significa substituir o uso de combustíveis fósseis por matrizes renováveis de energia. E o Brasil já é um exemplo de sucesso dessa mudança. Para a gente começar a entender as principais questões nesse debate, vamos acompanhar a reportagem. Nos 30 anos de conferência sobre o clima, as nações chegaram ao entendimento que o mundo passa por uma emergência climática. Mas a primeira vez que se sugeriu claramente abandonar os combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, maiores vilões do aquecimento global, foi na COP28 em Dubai. O documento final, produzido naquela conferência e negociado entre 195 países, chega a dar o prazo de 2050 para a transição energética. A ministra Marina Silva falou à época que o acordo foi uma opção pela vida. Esse acordo manda para o mundo o sinal da opção pela vida, da opção pela solidariedade, da opção pelo trabalho, porque as coisas não acontecem em passe de mágica, é preciso muito investimento, espírito de renúncia e, ao mesmo tempo, espírito de investimento. Porque eu não vejo a decisão que foi tomada aqui como sendo um impedimento ao progresso, ao desenvolvimento. Pelo contrário, eu vejo as decisões que foram tomadas aqui como o início, as bases para que se iniciem investimentos que serão incomparavelmente mais duradouros, porque estão alinhados com a natureza. Petróleo, carvão e gás mineral são as fontes de energia mais utilizadas no mundo. Mas no Brasil, estamos na contramão desse diagnóstico. O Brasil está muito bem, né? O Brasil tem mais de 90% da sua matriz elétrica de fontes renováveis. Então, são fontes de energia limpa com relação às emissões de carbono. E, nesse aspecto, o Brasil é uma liderança no mundo, um dos países que possuem a sua matriz energética com menor intensidade de carbono. Além de se posicionar como exemplo na utilização de matrizes energéticas renováveis, o Brasil lançou no ano passado a Política Nacional de Transição Energética, consolidando os esforços para a utilização de um modelo cada vez mais limpo e sustentável. E a COP30 em Belém será uma oportunidade para o país mostrar os seus avanços no setor e também atrair mais investimentos. Em junho de 2024, quando tomou posse como presidente da Petrobras, Magda Chambriard deu grande destaque ao tema da transição energética em seu discurso. Segundo ela, o petróleo vai financiar essa mudança. Nessa transição, nossos ativos de petróleo e gás e as nossas plantas de refino serão fortalecidos com investimentos consistentes, mas tempestivos, reduzindo progressivamente as emissões de carbono. Temos a ambição de chegar a zero emissões, o Net Zero, até 2050. Cerca de 11% do nosso investimento total será em projetos de baixo carbono.
Aí, Mariana, a gente viu então na reportagem, né, o Brasil já desponta na frente aí com essa questão da transição energética, mas são muitos os desafios. Praticamente, eu acho que o Brasil chega nesse momento mostrando para o mundo que é possível, se você tem à sua disposição os recursos energéticos, se você tem uma governança, uma institucionalidade que ajude a trazer clareza para investidores e outros atores que vão participar desse processo. Quando você tem mecanismos de financiamento que ajudam a construir as condições favoráveis para que isso se instale. E foi exatamente isso que a gente fez ao longo da nossa trajetória. E é isso que o Brasil está buscando também para os próximos anos, dada toda essa constância de investimentos e ambiente regulatório que a gente tem construído coletivamente, e aqui coletivamente porque muitas dessas construções saem do Ministério de Minas e Energia, mas a gente não faz isso sozinho. A gente conta com as nossas agências reguladoras, com as instituições de planejamento, com as instituições que comercializam, que operam o nosso sistema interligado e vários outros atores que estão conosco nessa trajetória e fazem com que esse caminho seja possível. Com certeza. E aí a gente viu na reportagem essa questão dos combustíveis fósseis, né? O Brasil tem uma matriz energética limpa, mas ainda depende de combustíveis fósseis como o mundo inteiro. E aí, como é que a gente consegue equilibrar? A gente viu aí a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, falando da preocupação também com essa transição, dizendo que a Petrobras, né, vai financiar essa transição. Queria ouvi-la um pouco, como é que a gente faz esse equilíbrio? E é necessário que tenha essa mobilização mesmo, especialmente porque quando a gente fala de matriz energética, a gente fala da totalidade do que é consumido em um determinado país. Então, a gente está falando tanto pelo que a gente diz lá no Ministério, tanto o lado dos elétrons, que levam a eletricidade de um lado ao outro do país, mas também para as moléculas, que você tem combustíveis líquidos, gasosos e, em alguns casos, até sólidos, como é o caso do carvão mineral, que são usados para vários processos e usos finais. E aí é onde reside, talvez, as maiores dificuldades, dependendo do uso final que você tem. Esse processo de substituição desses combustíveis fósseis por alternativas mais limpas, renováveis, ainda é um desafio, dependendo do setor. E aí é por isso que a gente ainda vê todas as projeções globais, e não só para o Brasil, uma tendência de ainda ter um consumo de combustíveis fósseis no horizonte de médio e de longo prazo, colocando ali longo prazo como 2050. E para a gente fazer essa substituição, é preciso trazer novas tecnologias. E aqui é justamente onde o Brasil também é um grande exemplo. Porque a gente teve iniciado ali na década de 70 uma trajetória com os biocombustíveis começando a serem internalizados na nossa matriz energética. E o que isso proporciona para a gente hoje? A gente substitui gradualmente o uso de petróleo em várias formas de combustíveis, principalmente no segmento de transporte, mas também temos algumas usinas térmicas, por exemplo, que usam bioenergia como insumo para aquecer as caldeiras e gerar eletricidade. Então, existem essas possibilidades e a partir disso que o Brasil vem construindo há 50 anos e nós estaremos lá em Belém celebrando essa data, porque foi no dia 14 de novembro de 1975 que a gente começou essa nossa trajetória com o etanol e que serve como referência para o mundo, inspirou países em desenvolvimento, principalmente desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos também, a adotarem o etanol como combustível em várias finalidades. Então, a gente vê oportunidades e o surgimento dessas tecnologias acontecendo gradualmente e a substituição ela vai acontecer na medida em que esses combustíveis se mostrarem confiáveis, ou seja, eu posso me assegurar de que ele vai entregar energia, não vai me deixar na mão, como a gente diz, e também a um custo acessível, porque, sem dúvida alguma, a gente tem que levar sempre em consideração o impacto no consumidor, né? Que é quem vai estar ali utilizando aquele recurso energético. E, sem dúvida, não podemos esquecer que o Brasil é uma economia emergente,
temos condições socioeconômicas muito específicas e que qualquer impacto nessa cadeia de combustíveis tem um peso diretamente no orçamento das famílias e isso precisa ser devidamente considerado também. Com certeza. Você falou aí do etanol, que é uma experiência exitosa do Brasil, inclusive exportada, como você sublinhou aí agora para a gente. E aí eu fico me perguntando, né? A gente tem dois setores aí, que é justamente o setor de transporte e a indústria, né? Que ainda tem um grande desafio da descarbonização. A gente está perto disso? Depende. E por que depende? Porque vou começar pelo Brasil, né? O Brasil, no segmento de transporte, a gente dá show. Acho que isso é uma questão que nós temos muito que nos orgulhar. E principalmente porque quando a gente olha qual é o nosso perfil de consumo dentro desse setor? O Brasil é um país que investiu lá atrás, né? Foram decisões de Estado, que teve o modal rodoviário como a principal forma de transportar cargas, pessoas. E isso, obviamente, faz com que a gente tenha o consumo de diesel, de gasolina e outros derivados do petróleo de forma muito intensa. E tudo isso compõe essa conta, né, do que é consumido na matriz energética brasileira. E aí, o que acontece? A gente já começou lá em 1975 essa trajetória com etanol. Hoje, a gente vem avançando, a gente teve vários marcos que permitiram que o etanol fosse ampliado, né, na sua utilização no nosso país, como, por exemplo, teve a criação da política que criou o carro Flex Fuel, né? A gente teve aumentos na mistura. Recentemente, a gente chegou a 30% de etanol. Mistura do álcool na gasolina. Exatamente. E tudo isso facilitando, reduzindo o perfil de emissões de gases de efeito estufa nessa matriz. Quando a gente olha, por exemplo, para veículos pesados, a gente começa a ver o biodiesel também aparecendo como uma alternativa para essa descarbonização. De novo, a gente recentemente ampliou ali o percentual de mistura do diesel, né, normal, diesel fóssil, como a gente diz lá no Ministério, com o biodiesel, facilitando, reduzindo a carga de emissões de gás de efeito estufa. A gente já começa a ver algumas soluções como o diesel verde, aquele que você não tem nenhuma parcela de combustível fóssil ali na sua composição. E gradativamente a gente vem implementando políticas para ampliar essa adoção. E o exemplo mais recente é a Lei do Combustível do Futuro, que foi um marco que vai ampliar ainda mais para outros segmentos, inclusive o de aviação, o marítimo também, para que a gente possa descarbonizar ainda mais esses setores, esses sim, considerados de dificílima descarbonização, mas que existem alternativas possíveis e dentro delas estão o etanol, tem o hidrogênio de baixa emissão que aparece aí como uma alternativa, mas ainda muito tímido porque ainda demanda investimentos massivos globalmente, não só no Brasil, para que essas cadeias possam se viabilizar. Mas é uma trajetória que está começando a ser estruturada. E acho que talvez ali na próxima década, meados da próxima década, a gente já possa contar com esse vetor energético apoiando. Tomara. Então, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mas a gente já volta nessa conversa aqui sobre transição energética para a COP30. Até já. De volta com o Estúdio COP30, que hoje conversa sobre transição energética com a assessora especial do ministro de Minas e Energia, Mariana Spezia. Olha, como em todos os programas dessa nossa série, a gente convida representantes da sociedade civil que estão direta ou indiretamente envolvidos aí com os debates da COP30 para participar da nossa conversa. Então, vamos começar com a pergunta que veio da Litro de Luz. A organização está em mais de 15 países e no Brasil já impactou diretamente a vida de mais de 25 mil brasileiros. Durante a crise energética que aconteceu no país, o brasileiro Alfredo Moser criou uma solução muito simples de iluminação à base de garrafa PET. Vamos ouvir a pergunta lá do pessoal do Litro de Luz. Legal. Bom, a minha pergunta é
como que a gente vai conseguir garantir uma transição energética, mas que ela seja justa e consiga incluir pessoas das comunidades, pessoas que estão no sertão nordestino, estão nas favelas, estão na floresta amazônica, para que essa transição consiga reduzir as desigualdades e não aumentar as desigualdades que a gente tem no país. Então, Mariana, como é que a gente não aumenta a desigualdade a partir da transição energética? É a pergunta, então, aí do Rodrigo. Rodrigo, excelente pergunta e muito alinhada com o que a gente, como país, tem defendido em vários fóruns internacionais, inclusive no G20 no ano passado, quando o Brasil assumiu a presidência e teve à frente de uma série de discussões sobre transição energética justa. E a visão que a gente defende é de que a transição energética ela tem que ser justa e inclusiva. Não é possível a gente admitir que pessoas não estejam no centro dessa construção. Políticas públicas são direcionadas a pessoas. E essa parcela da inclusão, muitas vezes nessa construção e diálogo internacional, ficava muito de lado. Então, a gente trouxe todos esses elementos e possibilitando que a gente deixasse claro para o mundo que, olha, não é possível falar de transição energética enquanto há milhões de pessoas no mundo ainda sem acesso à energia, seja para energia elétrica, seja para combustível para cozinhar seus alimentos. E isso precisa mudar. Isso é uma necessidade básica e, sem dúvida alguma, está também atrelado ao conceito de inclusão. Então, esse é um primeiro aspecto. O outro aspecto que a gente também defende é a necessidade de engajar comunidades afetadas por empreendimentos de qualquer natureza relacionada à transição energética, e aqui não só de geração de energia, mas também mineração, pelo fato de que a transição energética vai demandar cada vez mais minerais para que essa transição energética se viabilize pelos materiais que são produzidos, né, esses equipamentos de turbinas eólicas, painéis solares, e toda essa componente precisa ter o cuidado de fazer o devido engajamento das comunidades afetadas. E só para trazer um exemplo do que a gente tem feito aqui no Brasil, com a aprovação da Política Nacional de Transição Energética em 2024, nós introduzimos um novo mecanismo de participação social que, na nossa visão, é um marco, pelo fato de que nunca antes a gente teve esse espaço de diálogo estabelecido, que é o Fórum Nacional de Transição Energética, e que tem o objetivo de ter representações da mais variada possível. São mais de 80 assentos que esse fórum congrega, e nós estamos nos preparando lá no Ministério para ter as primeiras reuniões acontecendo. E o que esse fórum vai fazer é estruturar, ao longo de cada ano, um processo de construção e mobilização das bases de movimentos sociais, cidades, sociedade civil organizada e outros atores sociais importantes, para que a gente recolha uma carta de recomendações que será levada ao Conselho Nacional de Política Energética, que é o Conselho de Ministros. Mais de 15 ministros compõem esse grupo, e que tomam decisões estratégicas sobre o futuro energético do nosso país. E aí, com base nisso, a gente garante com que haja esse processo de escuta e representação dos interesses devidamente apresentado a esse conselho. Escuta importantíssima que tem ocorrido em várias áreas, né, Mariana? A gente tem ouvido aqui bastante, várias autoridades que estão nessa questão da COP, né, de tudo isso, e aí a escuta é fundamental, porque eles é que sabem, né, o que pega lá para eles nas comunidades e tal. E aí eu já queria saber, já queria aproveitar então para lhe perguntar, a gente tem várias alternativas aí, energias renováveis, a gente tem solar, eólica, biomassa. Como é que a gente prioriza, né? Como é que o Ministério prioriza aí os investimentos com tanta variedade? Na verdade, a gente não tem um exercício de priorização. A nossa lógica lá no Ministério é a seguinte: a gente precisa de todas as soluções de baixa emissão. Isso vai ajudar a gente a ter melhores resultados no perfil de emissões, mas, obviamente, que a componente do custo dessas tecnologias ela tem um peso muito relevante. Então, o que a gente faz lá é estruturar todo um processo de planejamento, de leilões de geração de energia,
de transmissão de energia que cria um ambiente de previsibilidade para que esses investimentos possam chegar no nosso país. E foi assim, por exemplo, Karine, que a gente quase dobrou a nossa capacidade instalada de renováveis nos últimos 10 anos. Então, todo mundo fala que o Brasil tem uma matriz que é quase 90% renovável, uma matriz elétrica, e isso se viabilizou justamente porque novas soluções foram aparecendo. A gente já tinha hidrelétrica muito presente na nossa matriz anos atrás, e nos últimos 10 anos a gente passou a adicionar eólica e solar numa velocidade que impressionou muitos países, e o Brasil é um exemplo de como isso pode ser feito também em outros contextos, por causa desses mecanismos de planejamento, leilões, financiamento, aqui com apoio muito grande do BNDES, e tudo isso criando esse ambiente favorável. Normalmente, a nossa escolha é pela solução que tem o menor custo, porque, no final das contas, como eu disse, né, vai impactar o bolso do consumidor. E hoje, essas soluções já são competitivas o suficiente para entregar energia barata para todos os brasileiros e brasileiras. Pois é, você está falando aí de investimentos, a gente viu na reportagem a ministra Marina dizendo que o investimento é uma das chaves aí para a transição energética. E aí eu quero saber exatamente isso. Como é que o Ministério tem feito para atrair esses investimentos? Bom, o setor privado precisa participar bastante aí, né, Mariana? Muito, muito. E em especial pelo seguinte, quando a gente olha para as tecnologias que já estão consolidadas, que a gente já tem hoje no país, todo esse mecanismo de leilões de geração, ele já está bastante conhecido, precificado, né? O nosso setor produtivo reconhece no Brasil um ambiente favorável para que esses investimentos aconteçam. Quando a gente olha para as soluções novas, por exemplo, a gente hoje está discutindo como que o nosso país pode começar a adotar baterias para armazenar energia elétrica em momentos onde você não está gastando tanto ou pode precisar fazer ali uma poupança para quando for necessário usar aquela energia em algum outro momento do dia ou da noite, dependendo de cada situação. E tudo isso demanda uma série de estudos, análises, a gente precisa entender como outros países estão fazendo essa introdução também, para servir como exemplo, para trazer segurança para os investidores, eles entenderem como que eles vão ser devidamente remunerados, como é que eles vão ter de retorno e por aí vai. E a gente também garantir que o nosso sistema opere com segurança, né, o tempo inteiro, porque tudo isso precisa ser devidamente equilibrado. Então, normalmente, esses diálogos, eles sempre têm... a gente não fica enclausurado no gabinete olhando isso somente com base nas informações técnicas. Tem todo um processo de consulta, várias reuniões, eventos que a gente mobiliza para consultas públicas, inclusive, para coletar o máximo de opiniões possíveis e construir, com base nesses elementos, sabe, que são super importantes para a gente refinar a nossa leitura e tentar traduzir isso o mais próximo possível nas nossas portarias, decretos e outros instrumentos que vão ajudar a dar o encaminhamento necessário. E um ator que é fundamental e está sempre com a gente nessas construções é o BNDES, porque ele tem ajudado a trazer essa leitura do mercado financeiro e toda essa experiência acumulada com tecnologias como eólica e solar, nos credencia muito para abrir novas oportunidades para o setor privado e outros financiadores estarem com a gente também. BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco público que justamente trabalha aí no fomento de várias ações e, como a Mariana destacou aqui, na transição energética também está presente. Hora de mais um intervalo. Na volta a gente continua entendendo melhor os planos e as experiências do governo brasileiro que estarão na COP30 em Belém. Até já. Estúdio COP30 de volta, hoje falando do que estará em debate sobre transição energética com a assessora especial do ministro de Minas e Energia, Mariana Spezia.
Olha, a gente vai abrir esse bloco com mais uma participação. A pergunta vem de uma diretora da Teto Brasil, uma organização que mobiliza jovens voluntários na construção de moradias em comunidades com infraestrutura precária. Vamos ver. Nos centros urbanos do Brasil, milhões de pessoas vivem em casas precárias, sem banheiro, com piso de chão de terra batida, construídas de materiais não duráveis, que não resistem a enchentes, ondas de calor ou deslizamentos. Essas são as famílias na linha de frente dos impactos da crise climática. Quais ações concretas o governo está priorizando para enfrentar a emergência habitacional dentro das discussões da COP para proteger essas famílias? Então, Mariana. Camila, essencial esse ponto que você traz, porque além disso tudo que você disse, ainda tem muitas famílias que não têm nem energia. E esse é um dos elementos que, dentro dessa concepção de transição energética, a gente vem tentando introduzir, como eu disse, globalmente, mas no Brasil também. A gente tem um exemplo que é muito de peso pro mundo, que é o programa Luz para Todos, que desde a sua concepção lá em 2003, e desde então a gente vem adotando, adicionando, melhor dizendo, várias famílias a receber energia elétrica no nosso país. Até hoje foram mais de 3 milhões de famílias contempladas por esse programa, e com a chegada de soluções sustentáveis, como painéis solares e baterias, a gente tem conseguido atingir os rincões do nosso país, regiões remotas, onde antes não era possível levar energia, porque você dependia da linha de distribuição da empresa de energia elétrica que atendia uma determinada região. E agora a gente passa a fazer isso usando essas soluções de painéis solares com baterias. E isso tem trazido todo o espírito de dignidade, qualidade de vida e bem-estar que o acesso à energia elétrica proporciona. E esse é um dos pontos que o ministro Alexandre Silveira adora ressaltar. Não podemos deixar de combater a pobreza energética, que é um dos componentes daquilo que a gente entende como uma transição energética justa e que precisa aparecer também nesses processos de planejamento e aí interagindo com cidades e com outros atores, estados, para que isso possa se traduzir em melhoria de qualidade de vida para as pessoas. Com certeza, quero falar um pouquinho sobre pesquisa também, né? A gente vê aí muitas formas de energia aparecendo, né? Quero saber um pouco da eficiência dessas energias, né? Porque as coisas vão se modernizando e quero saber como é que a gente está nessa questão da pesquisa. Olha, a gente está muito bem no Brasil em relação a isso, principalmente porque os dados estão demonstrando que nunca antes na história do Brasil nós investimos tanto em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a transição energética. O ano de 2024 foi um marco histórico e graças a uma série de movimentos. Primeiro, a gente teve uma mobilização maior de recursos viabilizados por meio da BNDES, FINEP e outras agências de fomento. Mas também a gente começou a estruturar lá no Ministério de Minas e Energia uma construção muito interessante. Por meio do Conselho Nacional de Política Energética, a gente passou a dizer, olha, é prioritário para o país, é estratégico para o país que a gente avance em pesquisas sobre captura e estocagem de carbono, biocombustíveis, eficiência energética, hidrogênio e por aí vai. Uma série de tecnologias estão hoje listadas como prioritárias e isso tem feito com que os recursos, por exemplo, que a gente tem como obrigação, né, das empresas que atuam no setor elétrico e na indústria de óleo e gás, a direcionarem esses recursos para essas finalidades específicas. E os resultados têm sido impressionantes. A gente tem vários projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação hoje no nosso país voltados para o hidrogênio, biocombustíveis, principalmente para a produção de SAF, combustível sustentável de aviação, que é uma tecnologia emergente que, sem dúvida alguma, o Brasil tem potencialidades enormes a explorar. E, aliás, nisso. a Petrobras começou a produzir agora em larga escala, né? Exatamente, com uma refinaria, uma biorefinaria prontinha para entregar esse produto. E tudo isso demanda essas sinalizações de políticas públicas e a gente tem conseguido dar os estímulos corretos para que essa mobilização em torno da transição energética e das tecnologias que precisaremos para esse fim aconteçam no tempo certo. A senhora falou agora sobre o SAF, né, que é esse combustível de aviação. Queria saber que experiências o Brasil
quer levar, quer imprimir na COP30 nessa questão de energia renovável? Tem, assim, uma menina dos olhos, algum projeto que o Brasil fala, isso aqui é a nossa marca para mostrar na COP30? Tem vários e a gente se orgulha muito dessa trajetória em torno do uso dos biocombustíveis. E a gente tem alguns movimentos interessantes acontecendo no Brasil. A gente tem, por exemplo, a expectativa de produção de SAF a partir da macaúba, que é uma planta nativa nossa e que tem ali demandado esforços de pesquisa, principalmente para entender como que a gente pode produzir, extrair o melhor possível do óleo, né, que sai dessa planta. E isso é um exemplo e a gente realmente está querendo explorar muito isso lá em Belém. Mas não só por isso. A gente, como país que está hospedando a COP30, também quer fazer essa provocação para os demais países. E uma das coisas que a gente está planejando e levando para Belém, a gente, que eu falo o Brasil, não só o Ministério de Minas e Energia, a gente está apoiando diretamente isso e a nossa experiência nos credencia para falar isso para o mundo, é um compromisso voluntário. Assim como a gente teve nas COPs anteriores essa questão de triplicar renováveis, duplicar a eficiência energética, lá em Belém o Brasil estará convidando o mundo a quadruplicar o uso de combustíveis sustentáveis. E aqui a gente está falando principalmente de biocombustíveis e de hidrogênio de baixa emissão, que são duas soluções que a gente vai precisar muito para esse futuro da transição energética acontecer na velocidade e ritmo que precisa ser feito. Com certeza. E aí, quero saber o que a gente pode esperar da COP30, né? Você mencionou aqui que vários compromissos já foram feitos de aumentar a capacidade no mundo todo. E o que a gente pode esperar dessa COP em termos de implementação? A gente tem dito que é a COP da implementação. Na área da transição energética, o que a gente pode esperar? Olha, dentro dessa construção, eu realmente vejo que a COP30 ela já está criando, por meio desse espírito de mutirão, essa convocação de vários atores importantes nesse processo para a transição energética. E aqui um ponto é fundamental. Nós não conseguimos fazer isso sem a presença do setor privado. E todas as interlocuções que a gente tem feito e mobilizações que a gente tem feito pelo Ministério de Minas e Energia vem nesse sentido. Mesmo a gente não conta essa história sozinho. A gente teve uma presença muito intensa do setor produtivo, entendendo o Brasil como um ambiente favorável para aportarem seus investimentos e fazer com que seus negócios pudessem prosperar. E a gente quer justamente fazer isso nessa caminhada até Belém, trazer representações do setor privado, governo, organizações do terceiro setor, sociedade civil organizada, para compor esse grande debate. E a gente já está fazendo isso para 7 grandes temas. Expansão de redes elétricas, por exemplo, mineração para a transição energética, que é um aspecto fundamental, as discussões em torno de acesso à energia, tanto energia elétrica quanto a combustíveis limpos para o cozimento de alimentos. A gente também está trazendo essa perspectiva das soluções da indústria de óleo e gás, porque tem muita coisa que a indústria de óleo e gás precisa fazer e tem capacidade de fazer para contribuir para a transição energética. A gente também tem a perspectiva dos combustíveis sustentáveis, como eu falei. E, por fim, mas não menos importante, o planejamento energético. Planejamento é fundamental para trazer constância, previsibilidade e segurança para que todas essas condições possam se viabilizar. E está todo mundo se planejando? Porque o governo federal ali está em cima, mas tem ali os estados, os municípios? Tem sim. No caso nosso do Brasil, o nosso exemplo, a nossa trajetória em torno do planejamento energético é referência para o mundo, principalmente porque a gente tem vários instrumentos, planos que ajudam a gente a enxergar o que vem por aí. A gente tem instrumentos como os leilões e outros aspectos que ajudam a criar um ambiente favorável, mas tem uma coisa que é super importante, é um processo de engajamento. Agora a gente começa a trazer, com o Fórum de Transição Energética, mais atores para ajudar a gente nesse debate e, sem dúvida alguma, essa é uma experiência que a gente vai levar para Belém. Quero fazer aqui um exercício de futurologia, quero saber como é que a gente pode se ver
em 2030, é um curto prazo aí, mas na questão do desenvolvimento, questão de segurança energética, questão de descarbonização, a que passos estamos andando para 2030? Nós estamos caminhando para um futuro cada vez mais sustentável e renovável no Brasil. Isso todo o Brasil pode ter certeza. Nós temos já leilões programados para entregar mais energia renovável para o nosso país até 2030, mais linhas de transmissão, mais combustíveis sustentáveis, os biocombustíveis, todos na forma como a gente está programando, com biogás, biometano, com SAF, combustíveis marítimos. Já em 2030 a gente já vai começar a ver muita coisa se materializando aqui e, sem dúvida, trazendo mais orgulho para todo mundo. Tomara! Bom, foi ótima a nossa conversa de hoje. A transição energética, de fato, é um dos pontos-chave da discussão da mudança climática. Mariana Spezia, assessora especial do Minas e Energia, muito obrigada pela presença aqui hoje. Uma excelente COP. Obrigada. Nos vemos em Belém. Com certeza. Lembrando que se você perdeu algum programa dessa série especial, está tudo disponível lá no nosso YouTube, lá no @canalgov. Obrigada pela companhia de sempre. Tchau!